A Dilma é a continuidade, como eu havia dito ontem. E acredito que há uma continuidade, há um acerramento em determinados pontos. Acredito muito que vai haver um investimento considerável em educação, porque é fundamental que isso aconteça. Acho que uma vitória do Serra, ainda que pouco provável, pelo menos nesse momento, parece meio confuso, meio complicado, mas eu acredito que uma vitória do Serra vai implicar, sim, uma modificação no quadro político, econômico, programático no Brasil. Por quê? Mas haveria uma ruptura? Não. Eu não acredito em ruptura. O Brasil não é um país de rupturas, né? Nós somos um país de acordos, né? de alianças, etc. Mas eu acredito o seguinte, a elite brasileira, as elites brasileiras, essas grandes elites econômicas, não veem com bons olhos, não aceitam o advento desta nova elite que emergiu com o PT e com o governo do Lula. Porque emergiu uma nova classe dominante, né, ligada ao sindicalismo, né, ligada a atores da esquerda brasileira. E essa nova elite, e a gente poderia falar até do Pareto, mas essa nova elite que chega não foi assimilada pelas elites conservadoras brasileiras. Então acho que com o Serra haveria uma forte tendência no sentido de você oxigenar isso, de tirar esses grupos do poder hoje. Então acho que haveria mudança sim. Em alguns aspectos, Bolsa Família, parará, continuariam. Mas que nós viríamos o Brasil caminhar aceleradamente para um plano muito mais conservador, certamente. Agora, independente da eleição da Dilma e do Serra, é possível que o Brasil, nos próximos 4 anos, caminhe para o conservadorismo ou ele vai continuar numa linha progressista de governo e de economia? Eu acho que a gente pode continuar progressista politicamente, mas culturalmente muito mais conservadores. Acho que a sociedade brasileira caminha para um conservadorismo. Independente de quem ganhar a eleição. Independente de quem ganhar a eleição. Por quê? O advento desses 40 milhões aí para a nova classe média, né, essa classe C, esse pessoal que chega aí, que está consumindo máquina de lavar roupa, televisão de 40 polegadas, comprando carro, né, fazendo casa ou comprando um imóvel, o advento dessa nova classe C leva ao surgimento de uma postura política muito mais conservadora, porque a tendência desse grupo agora é conservar as conquistas que eles obtiveram. Tá? Então, qualquer iniciativa no sentido de ampliar, propor novas ideias, novidades, certamente vai ser entendido por esse grupo que chega agora na classe média, vai ser entendido de maneira bem, né, preocupada por eles. Então, a tendência é ficarmos mais conservadores, do ponto de vista político e cultural. Porque o conservadorismo geralmente está dentro da classe média, né? A classe média é extremamente conservadora, porque ela tem medo de cair para a classe de baixo, né? E aspira a chegar à classe de cima, embora ela não consiga. Ela reproduz os valores que estão em cima e pisam em quem está embaixo, porque ela tem medo de cair. Como a gente teve o advento aí de uns 40 milhões de pessoas que chegaram a essa nova classe média, a tendência deles qual que é? É fechar a porta do sótão para não cair mais, para não descer. Né? E para fazer isso eles precisam ficar conservadores. Né? E eles não podem deixar o resto subir também, né? Porque à medida que vai subindo mais gente, as conquistas que eles obtiveram vão também se escasseando, vão se tornando mais rarefeitas. Isso porque, não deveria ser assim, as conquistas deveriam ser ampliadas. Né? Mas a tendência qual que é? Eu consegui, para eu não perder, eu não quero que o outro consiga, porque ele pode tomar de mim. Agora, Luciano, essa questão da dicotomia esquerda-direita, que a gente discutiu ontem, estamos discutindo hoje, há um esforço, até mesmo mundial, para dizer que isso acabou. Isso acabou? Não. Não dá para você falar que isso acabou num país que nem o Brasil. Num país com disparidade de renda que nem tem o Brasil. Com uma quantidade de miseráveis do tamanho que tem o Brasil. Porque embora tenha havido grandes melhoras nesses últimos 8 anos, o fato é que o Brasil é um país extremamente desigual. A gente anda pela rua, os faróis estão cheios de gente. Tá? Então, quer dizer, o Brasil é um país extremamente desigual. Então não dá para falar que não existe, que não tem esquerda e direita. Claro que tem. A esquerda tem projetos diferentes dos projetos da direita. A direita no Brasil está com um grande e grave problema. Ela não tem projeto para a nação. Lelé, a questão aqui para mim
está colocada da seguinte maneira. A direita não tem projeto. Por quê? Porque a direita há muito tempo deixou de acreditar no Brasil. A direita brasileira, as elites econômicas brasileiras, há muito tempo deixaram de acreditar no país, na nação. Há muito tempo deixaram de acreditar que aqui pode ser um grande lugar, uma grande nação, um grande povo. A elite brasileira queria ter nascido em Miami, queria ter nascido em Orlando, queria ter nascido nos Estados Unidos, né? E por que a elite brasileira não acredita no país? Ela não acredita no país porque ela não acredita no povo. Ela não nasceu lá, mas tem casa lá. Tem casa lá, ela vive mais lá do que aqui. Aqui em Rio Preto, por exemplo, eu conheço pelo menos umas 20 pessoas que têm casa em Miami. Pois é, e passa uma parte do ano lá e outra né? parte aqui. E o interessante é que lá eles também não são aceitos. Lá eles são os brazucas, ignorantes, entendeu? Que vem aqui e suja a rua, joga papel no chão, etc. Você entendeu? Lá eles não são aceitos. E eles também não querem ficar aqui. Tá? Então, esse é o grande problema da direita no Brasil. Ela não tem projeto para o país. E, de repente, as esquerdas chegaram, chegaram ao poder e produziram o discurso de que as coisas são possíveis. Há um grande otimismo no Brasil, hoje. Um otimismo no sentido de dizer, a gente pode ir para algum lugar. E as pessoas gostaram disso. Agora, essa cultura de não acreditarmos no Brasil... Aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de que o brasileiro tinha síndrome de vira-lata, a elite brasileira é vira-lata, né? Ela tem complexo de inferioridade, por isso ela quer ir para os Estados Unidos. Né? Essa ideia de que nós somos vira-latas, isso está sendo superado. De repente nós estamos acreditando que a gente pode ser melhor do que a gente é. E nós podemos ser melhores do que nós somos, especialmente por causa do povo. Se o Brasil chegou inteiro aonde ele chegou hoje, Lelé, é em função do povo, da massa, dos empreendedores, das pessoas que fazem esse país, que tomam iniciativa, que lutam, que brigam, que conquistam, que abrem espaço, que inventam coisas, inventam lugares, inventam cidades, inventam projetos. Quer dizer, o Brasil chegou onde chegou, não por causa da elite, porque a elite não acredita no país. Chegou pela massa do povo. Chegou porque cada um de nós, do povo, acreditamos na nação. Agora, esse é o paradoxo hoje político da direita. Por quê? Ela não acredita no país, não tem projeto. Como é que ela vence a eleição? Sem projeto. Complicado, hein? Essa é uma análise interessante. Eu ainda não tinha observado a questão política e econômica do Brasil por esse viés, por esse lado da a massa trabalhando e sonhando e ousando sonhar e ousando realizar. Lelé, o Brasil ficou 20 anos, os anos 80 e os anos 90, sendo dirigido para 30% da população. Um terço. Políticas econômicas, políticas sociais, políticas educacionais, durante 20 anos no Brasil, foram políticas desenvolvidas para um terço da população, que era a classe média alta. A classe média alta brasileira, Lelé, tem televisão, máquina de lavar roupa, carro com vidro elétrico, desde os anos 50 a 60. Máquina de lavar roupa, meu amigo, você que está acompanhando esse programa, bacana, esse programa do Lelé, máquina de lavar roupa foi inventada em 1904. Essa classe média C que chegou agora está comprando máquina de lavar roupa agora, pela primeira vez. 100 anos depois. A classe média brasileira tradicional tem máquina de lavar roupa desde os anos 50. Tem carro com vidro elétrico desde os anos 40, aqui no Brasil. Esse pessoal nunca teve projeto para o Brasil. Para eles, o Brasil do jeito que estava já estava ótimo. É uma fazenda. Era uma fazenda. Uma fazendola. Só que enquanto o Brasil era uma fazenda, estava ótimo, porque o pobre ele estava lá do outro lado. Ele estava lá atrás do morro, ele estava lá atrás da montanha, ele estava longe. Ele só aparecia para trabalhar. Ele trabalhava e ia embora, eu não via. O problema é que o Brasil agora é urbano. O problema agora é que a gente esbarra com o pobre em tudo tem lugar. muita gente querendo morar em condomínio fechado, mesmo que ele seja um condomínio fechado pobre. Mesmo que... Então, mas isso é o quê? É a reprodução desse discurso dominante. O cidadão sai de um bairro de periferia bacana. Eu vou dizer uma coisa para você. Estive no Solo Sagrado ontem. Para quem não é de Rio Preto, um bairro aqui de Rio Preto. Estive no Solo Sagrado ontem. Aquilo é bairro de classe média, Lelé. Lelé, aquilo é bairro de classe média.